Fala galera, Rafael aqui para mais um vídeo e você deve estar se perguntando cadê a aula ao vivo? Pois é, a aula ao vivo de ontem eu vou tirar do ar e essa aula aqui vai permanecer. A próxima aula também será uma aula como essa daqui, gravada, e a próxima aula será uma aula ao vivo, onde eu vou tirar todas as dúvidas dessas duas aulas gravadas. O motivo para isso é exercitar primeiro a sua paciência, porque como um operador estrategista de opções, você precisa ter paciência. E o segundo motivo para a gente fazer isso é para ganhar tempo, simplesmente porque vocês sabem que quando eu começo uma aula ao vivo, que é para durar 20 minutos, ela dura 2 horas. Então, para maximizar e melhorar o uso do meu tempo e do seu tempo, para que você possa pesquisar tudo que você tem que pesquisar, que eu vou te passar nessa aula aqui, que eu vou te informar, que eu vou te dar toda a informação necessária para que você comece a fazer suas operações, isso vai te dar tempo para você fazer suas pesquisas e trazer perguntas um pouco mais maduras, tá bom? Geralmente o pessoal no meio da aula começa a fazer umas perguntas muito simples que no final da aula eu vou sanar. Então, assim, com a aula gravada, a gente vai ter um pouco mais de ritmo, né? A gente pode poupar tempo, o meu e o seu, de todos vocês. Então, para que a gente aprende a investir em opções? Por 3 motivos básicos: maximizar os lucros, proteger seu patrimônio e especular com segurança. Basicamente, essas são as 3 razões basilares pelas quais nós utilizamos opções, tá? Então, quem é Rafael Lee? Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou assessor de investimentos da XP, sócio da Casa Capital, operador estrategista tanto no Brasil como nos Estados Unidos e vacinado em todo tipo de estratégia e todo tipo de coisa que você possa imaginar. Eu já operei nesses 11 anos aí de mercado. Então, assim, talvez não tudo, né? Eu nunca operei arroz, por exemplo, mas milho, soja, boi gordo, petróleo, já operei de tudo. Então, eu me dedico hoje a opções de ações, basicamente, e um pouco de ETFs também, mas não que isso esteja restrito a esse fim. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso também. Então, eu sou professor também de operações estruturadas com opções, e é por isso que você está aqui, muito provavelmente. Por que eu faço o que eu faço? Lá em Josué 1:9 você tem pistas do porquê eu faço o que eu faço, tá? Meu objetivo de vida, basicamente, é ajudar as pessoas a serem independentes financeiramente, a se tornarem independentes financeiramente, tá? Não significa que eu te farei independente financeiramente, não confunda as coisas, tá? Ninguém faz ninguém independente financeiramente. Preste muita atenção no que eu acabei de falar. Eu não vou te fazer independente financeiramente. Não é atribuição minha. Essa é uma obrigação sua, se for o seu objetivo, se for do seu interesse. Há anos e anos atrás, ninguém me fez independente financeiramente. Eu conheci as pessoas certas, que me deram o passo a passo certo. Alguns dificultaram mais a minha vida do que facilitaram, outros facilitaram mais do que dificultaram, e isso me levou até o ponto em que eu estou hoje. Então, meu objetivo hoje é te dar o GPS, te dar o norte, te dar o caminho, te dar a forma mais rápida, segura e sólida de você se tornar uma pessoa independente financeiramente. E a gente utiliza para isso opções, operações estruturadas na maioria das vezes. Então, a pergunta que eu quero deixar para você é se você tem feito o que você deveria estar fazendo, tá? Você só tem trabalhado e tentado juntar dinheirinho gastando menos. Se essa é a forma como você tem feito, você já fez as contas de quanto tempo você vai demorar para se tornar independente financeiramente, é importante que você tenha isso muito claro. Se você não tiver isso muito claro ainda, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. A verdade é essa. Então, a pergunta que eu quero te fazer é essa. Você está fazendo o que você deveria estar fazendo? E eu quero te perguntar mais uma coisa. Quero saber se você é do time do ovo ou time do bacon, tá? A gente já fez algumas piadinhas aí sobre Team Bacon, Team Ovo em outras lives anteriores a essa. Isso não é live, né? Isso é uma aula. Mas o ovo, né? A galinha, ela põe o ovo e ela se livra da obrigação no momento que o ovo abandona o corpo dela. E ela pode continuar vivendo a vida dela normalmente. Ela põe mais um ovo, mais um ovo, mais um ovo, mais um ovo. Um dia ela morre e ela botou vários ovos no decorrer da vida dela. É assim que funciona a galinha. Ela não tem comprometimento
quando ela bota um ovo. Ela simplesmente põe o ovo. O granjeiro vai lá, pega o ovo, lucra com ele e dá farelo para ela, como um funcionário, né? Uma galinha é uma boa analogia para funcionário. Alguém lucra com o sacrifício, com o esforço da galinha e ela fica com as migalhas de milho, tá? Enquanto o bacon, não tem um jeito de você extrair bacon de um porco infinitamente e ele não se comprometer na parada. Para tirar o bacon do ovo, se ele estiver vivo, vai dar trabalho demais, o porco vai gritar muito. E ele vai acabar morrendo, mais dia menos dia, né? Vai sangrar até morrer. Então o porco, ele dá o sangue para que a gente obtenha o bacon. O porco morre para que a gente tenha o bacon. E a pergunta que eu te faço é: você é Team Bacon? Você se compromete com os seus resultados para extrair o que você quer mesmo? Você está disposto a se dedicar, a se aplicar, a pôr em prática, a ter atitude? Ou você vai ficar pondo o ovo e não se comprometendo com aquele ovo que rola e gera lucro para outra pessoa? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, só para você pensar aí um pouquinho, porque aqui a gente vai falar sobre o mercado de opções. Mas antes da gente entrar no mercado de opções mesmo, eu preciso que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Se for preciso, dá uma pausada no vídeo, respira fundo, tenta achar as respostas para essas perguntas, tá bom? Essa é outra vantagem de não ser uma aula ao vivo. Sendo gravado, você pode pausar, respirar e tentar entender o que esse maluco aqui está tentando transmitir para você, ou que sentimento eu quero que você digira, né? Então, quem pode operar opções? Para quem que é isso aqui? Eu vejo muita gente se frustrando no mercado de opções porque vê muita gente operando e arrotando goma, né, como alguns gostam de dizer, mostrando chave de carro caro, mostrando um lifestyle caro. Para quem é operar opções? É para qualquer um? É para todo mundo? Como que funciona? Precisa ter muito dinheiro para começar? E aqui eu quero te propor alguns questionamentos, tá? Que você verifique se você possui o necessário para usar minhas estratégias. Aqui eu coloquei minhas estratégias entre parênteses de propósito, tá? Como uma provocação, porque tem muita gente que acha que é dono de alguma estratégia. Não existe dono de estratégia. A estratégia é uma forma de pensar uma determinada estrutura. Muitas das vezes estruturas juntas vão ter um papel, vão funcionar de uma certa maneira. Essas estratégias não pertencem a ninguém. Então, não adianta o cara ficar tentando trocar nome de estratégia para te confundir, ficar tentando fazer as coisas mais floreadas, mais difíceis, para poder te vender a solução para isso. Eu estou aqui para simplificar as coisas para você. E se em algum momento surgirem dúvidas, vai ter um link em algum lugar dessa tela aqui, mas não se preocupe com isso agora. Foca no que a gente está compartilhando aqui. Depois você procura os links para você poder tirar as dúvidas que tiver, ou daqui, mais 2 aulas, você vai ter a oportunidade de tirar essa dúvida ao vivo comigo, tá bom? Ter conta numa corretora, você precisa saber, isso aqui é essencial, você precisa saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se você não souber somar, subtrair, multiplicar ou dividir, vai ser difícil você operar opções. Se você souber operar uma calculadora simples, já ajuda, tá? Não precisa necessariamente fazer de cabeça, não. Se você souber operar uma calculadora, eu poderia até incluir essa pergunta aqui. Se você souber operar uma calculadora que tem essas 4 operações matemáticas, você será capaz de operar opções. Fique tranquilo. Você tem R$200 para fazer sua primeira operação. Esses R$200 você está disposto a ou multiplicar ou perder esses R$200? Existe essa possibilidade, afinal de contas, você vai fazer uma primeira operação no home broker. Então, às vezes, pode acontecer de você cometer um erro operacional. Infelizmente, a gente não tem simuladores para opções. É bem difícil de você conseguir um simulador, de graça principalmente. Então, às vezes, é meio difícil você simular. Mas a gente vai dar um bom passo a passo. Eu vou introduzir bem aqui uma forma de como você pode compreender as opções para que você tenha o seu início, né, a sua iniciação da forma mais leve e mais segura possível, tá? E você não pode ser preguiçoso pra caralho. Você não pode ser extremamente preguiçoso. Se você for só um pouquinho preguiçoso, é possível. Porque eu era um cara extremamente preguiçoso. Eu não gostava de trabalhar. Eu queria viajar o mundo. Eu nasci numa geração que viu todo mundo viajando para todo lado e na era da informação, né? Eu sou da década de 90, nasci no 3º dia da década de 90. Então, a gente cresce não querendo trabalhar.
E no final das contas, é bem isso que acontece. Quando você aprende a utilizar as opções para te gerar renda, você simplesmente para de trabalhar e o seu dinheiro começa a trabalhar para você. Isso é muito bom, tá? Então, falando um pouco de tecnicidades aqui, do que você vai precisar entender, a gente vai investir um tempo aqui agora nesse slide para poder explanar um pouco do que você vai precisar para operar, tá? Sem esses passos, você será, no mínimo, um aventureiro. Para falar o menor, assim, ó, um aventureiro que pode ganhar dinheiro, mas a probabilidade, sem preparo, é de que você perca dinheiro. Então, eu não quero que você perca dinheiro, quero que você ganhe dinheiro, mas a gente vai precisar se preparar. Então, aqui tem o básico do que você precisa compreender, tá? Você tem que entender o que são opções. O que são opções americanas ou europeias, o que é uma put, o que é uma call, e você tem que entender um pouquinho, pelo menos, a formação do preço dessa opção. Vamos ter um slide só sobre esses itens ainda nessa aula. Então, despreocupe-se, tá? Opções foram feitas para serem vendidas. Exercício e a negociação delas também é algo que precisa estar claro para você, tá? E por que eu falo que elas foram feitas para serem vendidas? Rafael, você não compra opções? É claro que eu compro. Mas é preciso você compreender que opções são passivos e na maior parte do tempo o seu lucro advém de vender uma opção para alguém que deseja especular. E isso não quer dizer que você não seja um especulador, tá? Mas vamos falar disso mais adiante. Mas você é um especulador mesmo quando você vende. O ponto é que você usufrui de benefícios, de benesses, como por exemplo a passagem do tempo. Então você ganha dinheiro simplesmente porque o tempo passou. Mesmo que o ativo não suba, não desça, não faça nada, se o tempo passar você ganha dinheiro. Quando você está posicionado no jeito certo, na posição certa, vamos dizer assim. E você precisa compreender muito bem os seus direitos e as suas obrigações quando você está operando opções. Se isso estiver nebuloso para você, a probabilidade de que você perca dinheiro é muito grande. Você precisa saber a que direitos você tem acesso, né? Quais são os seus direitos quando você compra uma opção e quais são os seus deveres quando você vende uma opção. Isso é vital para que você lucre com opções. Quais são as ferramentas que você vai ter que utilizar? Tá? Onde você vai encontrar as opções mais líquidas, onde você vai encontrar as mais rentáveis, que tipo de robô você vai utilizar para lançar suas ordens da forma mais eficiente possível, tá? E não confunda robô, daqueles robôs de trade, day trade lá, que fica caçando oportunidade. Não, aqui é um robô que vai automatizar suas operações. Assim você vai precisar de no máximo 20 minutos aí por semana para poder lançar suas ordens da semana inteira e poder viver a sua vida tranquilo. Setup praia, como eu costumo chamar. Eu estava na praia semana passada, o robô estava trabalhando para mim. E tem algumas pessoas que são iludidas, né? Que falam, você é trader, então hoje você operou. Ontem mesmo eu estava com um cara muito bem sucedido, multimilionário, e aí ele falou, você opera na bolsa? Então, eu opero. E ele falou assim, então hoje você operou? Eu, sim. Ele, mas não te vi pegar no celular o dia todo. Aí não significa que eu precise estar o tempo todo na frente do computador, porque ele está acostumado com aqueles traders caçando topos e fundos o tempo todo, gráficos, etc. Não é um problema, você pode continuar fazendo isso, olhando gráficos, você pode continuar operando seu índice e o seu dólar. O que eu te peço é que você abra os seus olhos para a possibilidade de gerar renda passiva de verdade, tá? Renda de verdade, sem que você tenha que trabalhar, que o seu dinheiro trabalhe por você, e não o contrário. E as estratégias, né? Compra e venda de volatilidade, a gente vai falar de várias compras e vendas de vol, travas, o pozinho, o famoso pozinho, né? O seguro de carteira, bazuca e várias outras, borboleta, trava horizontal de linha, e tem muitas outras, mas o ponto principal é que existem, 600 estratégias catalogadas, talvez bem mais que isso, fora as não catalogadas. O ponto é que você precisa de 3 para lucrar. Com um bônus hoje para essa aula, se você ficar até o final, você vai ver resultados insanos. Gente que saiu de 12 mil reais e foi para 130 mil reais só com uma estratégia, em poucos meses. Então, assim, não vai ser saber 30 estratégias que vai te fazer
ganhar dinheiro, vai ser você masterizar, vai ser você fazer bem uma, duas ou três estratégias. Se você fizer uma, duas ou três que se adequam ao seu perfil, a forma como você pensa o mercado, você vai ser capaz de ganhar dinheiro com opções. Garantido. Isso aí não tem como dar errado, tá? Vou mostrar para vocês no final dessa aula. Vocês vão pirar o que eu tenho para mostrar para vocês. E o último passo é executar. Tá? Tem muita gente que faz muito bem os 4 primeiros passos, mas que não chega no quinto. Por quê? Porque tem medo, porque alguém falou que opção é cemitério de malandro, porque põe o pezinho na água, perde dinheiro, faz lá com 100 opções, um rolo qualquer que ele viu num vídeo no YouTube qualquer, e já perde aquele dinheiro e já fica puto, já desistiu da vida. Simulador é na cadeia é pelo seguinte, como eu já disse anteriormente, é muito difícil você ter uma plataforma para simular as opções de forma fidedigna. Então o que vai acontecer é que você tem uma dificuldade muito grande de simular as suas estruturas, tá? Mas se você botar a mão na massa, você vai perceber que opções são sim muito simples de se manejar, de se operar e principalmente de lucrar, que é isso que a gente objetiva aqui, né? Qual que é a diferença entre operar ações e opções, Rafael? Tá? Com opções, você tem muito mais economia, e eu vou mostrar isso na prática ainda hoje. Você pode se alavancar, você pode ter um ganho muito maior com o mesmo nível de risco que você teria com as ações. Você tem muito mais segurança, assim, porque o seu risco é controlado, a sua perda é controlada, quando o seu ganho é ilimitado, em algumas estratégias, tá? Eu estou citando aqui alguns exemplos. E o manejo de risco, tá? O exemplo prático está aqui, tá aqui embaixo falando, no final da aula vocês vão ver um exemplo prático de estratégias que a gente utiliza. Então, custa muito mais barato você operar opções do que ações, vou provar isso aqui por B mais C, tá? Seu ganho pode ser limitado com a perda limitada, mesmo apostando contra. Ou seja, ao invés de você entrar short, entrar vendido em uma ação, receber dinheiro antecipado e ter que comprar a ação depois mais barata do que você vendeu, aqui você tem a possibilidade de apostar contra uma determinada ação e ganhar de forma exponencial. É algo bem diferente do que você ficar operando short uma determinada ação. Te possibilita se proteger e lucrar com catástrofes, tá? Que é algo um pouco diferente do que eu acabei de falar, que aqui você tem a possibilidade, todo mundo já conhece, já ouviu falar da estratégia do pozinho, mas ela precisa de alguns cuidados aí para que você não se estrepe, tá? E dá para começar com pouco. Como eu disse, ali com R$200 você consegue começar suas operações com opções. Enquanto que com ações o lote mínimo, tem lá os fracionários, etc. Mas o lote mínimo de ação é R$100. Aí para operar Petro, por exemplo, você precisaria aí de uma grana um pouquinho maior, pelo menos 10 vezes isso. Então, dando continuidade, no que é uma opção, Rafael? Às vezes você está se perguntando, talvez você já seja um cara até mais conhecedor do mercado de opções, está curioso para ver as práticas que a gente vai vivenciar aqui agora, mas eu te peço um pouquinho de paciência, só para nivelar os colegas que nunca ouviram falar ou sabem mais ou menos o que é uma opção, mas que precisam se nivelar. Vamos lá. Call. Uma opção de compra te dá o direito, quando você compra uma call, de comprar a ação naquele strike. E a put é uma opção de venda. Te dá o direito de vender uma ação naquele strike. Então uma opção, ela deriva, por isso que é um derivativo, ela deriva de um ativo. O ativo pode ser ação, pode ser um ETF, e o derivativo, a opção, é algo que derivou daquilo lá. Quando o preço do ativo, seja o ativo, ação ou ETF, ou o que quer que seja, oscilar, até Bitcoin, hoje existe a opção até de Bitcoin. Quando o ativo oscilar, a opção também vai oscilar. Positivamente quando é uma call, negativamente quando é uma put, tá? E aqui as definições. A opção é um contrato, é um trato. A opção de venda é como se fosse um seguro de carro, tá? Titular, comprador, detém o direito de exercer a compra ou venda do ativo a que se refere a opção, foi o que eu acabei de explicar, e o lançador, o vendedor daquela opção, é atribuída a obrigação de entregar o ativo ou comprar o ativo no referido strike. A gente vai ver isso na prática, tá?
Operar opções é simples como pilotar um avião. Uma vez alguém me disse isso e eu queria agredir fisicamente o cara que me falou isso. E depois ele se explicou. Ele falou, cara, operar opções é simples como pilotar um avião porque o piloto, ele olha esse painel cheio de botões aqui, a gente está vendo aqui o GPS, né? A gente está vendo aqui o piloto automático, na verdade, isso daqui. Ele está vendo as instruções, o que está falando sobre as portas e etc. Só que o piloto, ele não sabe de tudo nesse avião. Se tirar os nomezinhos pequenininhos que estão aqui, talvez ele lembre uma boa parte desses botões. Mas esses todos aqui que são bem iguaizinhos aqui, ó, dificilmente ele vai lembrar de todos eles. Então, ele precisa dessas instruções, ele precisa dessa colinha. E ele tem um manual, um puta de um manual, que ele acompanha. E, além disso, ele tem um copiloto. E o copiloto ajuda ele a fazer as checagens, porque pode ser que ele esqueça alguma coisa no meio do caminho. E aqui tem uma outra cola. A pranchetinha aqui, não sei se você está conseguindo visualizar essa prancheta dele aqui, ele tem mais uma colinha para poder ter lembranças, porque, cara, ele vive disso, ele pilota para vidas, ele carrega vidas todos os dias. E mesmo assim ele precisa de colinha, ele precisa acompanhar essa prancheta, ele tem um manual e com opções é muito mais simples que isso, tá? Bem mais simples que isso. Só que é a mesma coisa. Você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de robôs, você vai precisar de instrumentos que te dão esse norte. Só que o piloto, ele não sabe como que funciona exatamente a engenharia de uma turbina, tá? Ele não conseguiria fazer uma turbina. Ele precisa de um engenheiro, ele precisa de um engenheiro aeronáutico para produzir esse avião. Ele entende de mecânica básica, ele entende de aerodinâmica, de física, mas ele não entende de todas as nuances sobre o avião. E é a mesma coisa que eu te falo, você não precisa dominar Black and Scholes. Por isso que eu até agora não falei de Black and Scholes, porque você não precisa dominar Black and Scholes. Você precisa entender a lógica das operações, você precisa entender a lógica das estratégias, sentar a bunda na cadeira, ligar o avião e eu sou o seu copiloto. Eu estou aqui para ser o seu copiloto. Eu vou te ajudar a relembrar você o que você precisa. Algumas vezes, né? Aqueles que for o momento de se tornar meu aluno, meu mentorado, o que quer que seja, você vai perceber que aqui funciona assim. Eu não vou te dar respostas prontas. Se você está procurando respostas prontas, está no lugar errado. Na verdade, ninguém vai te dar resposta pronta. Se alguém te der resposta pronta, é um irresponsável, tá? Faça isso, faça aquilo. Se alguém te disser faça isso ou faça aquilo, é um irresponsável, tá? Eu não faço isso. Eu faço com que você encontre as suas respostas. Eu te digo para onde você tem que estar olhando. Eu te digo para qual painel você vai olhar. Eu te digo qual botão você deve apertar se você quer um resultado X ou Y ou Z. Então, pilotar um avião é basicamente, realmente, eu tive que concordar depois dessa explicação desse camarada, que realmente operar opções e pilotar um avião tem suas similaridades, tá? É simples como pilotar um avião. Não é fácil, mas é simples. Se fosse fácil, todo mundo pilotaria avião. Se fosse fácil, todo mundo faria dinheiro com opções. Mas é simples. Quem senta a bunda, segue o manual, segue as orientações da torre de comando, tá atento à pista, tá atento ao clima, tá atento ao que ele está vendo nos painéis dele, vai sair e chegar no seu destino com sucesso. O seu destino é independência financeira, o seu destino é ganhar dinheiro todos os meses, o seu destino é transformar 100 mil reais em 1 milhão, seu destino, seja ele qual for, você vai alcançar. Só que você que vai ter que traçar a rota, você vai ter que colocar no piloto automático, você vai ter que pilotar esse avião. Ninguém vai pilotar ele para você. Você tem que pilotar esse avião. Então, características básicas de opções. O que são, né? Cada um desses pontos aqui da formação do preço, principalmente, que às vezes as pessoas não compreendem, né? Parte do preço de uma opção é a diferença entre o preço do ativo básico, que eu citei anteriormente, e o strike daquela opção, tá? A essa parte nós chamamos de valor intrínseco. Esse valor intrínseco, você tem ele de forma muito simples. O strike é 22. A opção está no 20,
a diferença é R$2. Então, o valor intrínseco é R$2. Quando você olha para uma opção e ela tem R$2,50 de preço de face, R$2 é valor intrínseco. 50 centavos é o que, então? É o valor extrínseco. Ao restante, denominamos valor extrínseco. O VE é como uma taxa do tempo e da esperança de que essa opção valerá alguma coisa na data de exercício. Ou seja, os 50 centavos é quanto aquela opção vale no tempo. Então você vai ver, por exemplo, que opções muito longas tendem, meses depois, elas tendem a ter mais valor extrínseco. Nas ferramentas que a gente utiliza para operar, a gente tem isso bem facinho, bem tranquilo de visualizar, tá? Enquanto o valor intrínseco, ele vai ser o mesmo se os strikes das opções forem os mesmos. O valor extrínseco vai mudar, mas o valor intrínseco vai ser o mesmo, independentemente do exercício daquela opção, do prazo para exercício daquela opção, tá? E o que é o θ? Repare bem que é a primeira vez que a gente está falando aqui de grega, tá? O θ é uma das gregas, tá? Vamos de forma bem mastigada, a gente poderia se aprofundar um pouco mais aqui nesse momento, mas eu não quero apavorar a turma. Mas o θ é quanto que o valor extrínseco é consumido daquela opção de acordo com a passagem do tempo. A cada dia que aquela opção está no mercado, quanto aquela opção perde valor extrínseco. É muito parecido uma opção com iogurte na prateleira do supermercado. Quanto mais tempo o iogurte está na prateleira do supermercado, menos ele vale. Por isso que a gente vê tanta promoção no supermercado de iogurte a um preço ínfimo. Por quê? Porque o prazo de validade, prazo para exercício daquela opção na prateleira do supermercado, daquele iogurte, está chegando. E aí o dono do supermercado prefere vender aquilo muito mais barato do que perder toda aquela mercadoria. E é a mesma coisa com opções, é incrivelmente igual. Essa é a melhor analogia que eu já encontrei até hoje. Uma opção é como iogurte na prateleira. O tempo passa e ela vai perdendo valor extrínseco, tá? E o delta, Rafael? O delta é o velocímetro de opção. Eu poderia colocar aqui vega, gama e outras gregas, mas essas duas são as duas que você vai precisar para operar inicialmente. Para de ficar caçando chifre em cabeça de égua, tá? Foca no simples, porque o simples funciona e eu vou mostrar isso para vocês. Exercício e negociação das opções. As calls, que são as opções de compra, elas possuem exercício A, janeiro, B, fevereiro, C, março, D, abril, você já entendeu, né? Até o final do ano. E as puts são as opções de venda, começam com M, depois vão N, fevereiro, O, março e assim sucessivamente, até dezembro, tá? Aí imagine um exercício para ver se você captou, entendeu? Imagine que você tem lá um ativo Petro 4. Eu preferia usar ABCD ou enfim. Mas imagine que você tem Petro 4. Via de regra, uma opção call para o mês de julho no strike 10 de Petro terá como ticker, tá? Petro G10. O G refere-se ao mês e o 10 refere-se ao strike. Mas eu usei o via de regra aqui por um motivo muito simples. Pode acontecer que esse G10 seja do próximo ano. Agora que a gente já está em setembro, não teria como ser de 2020. Essa G porque já foi. Mas poderia não ser 2021, poderia ser 2022. Então, existe sim a possibilidade de você se embananar. Então, muito cuidado. Isso será exercido na terceira segunda-feira do mês de julho. Rafael, como que eu descubro então se essa Petro G10 é de 2021 ou 2022? Tem os lugares que você pode sondar. Então, muito cuidado, esses números ao final vão variar, tá? Principalmente ativos extremamente líquidos, aí eles não conseguem manter os strikes bonitinho. Quando tem pagamento de dividendo, o strike muda também, mas o código não muda. Então, o código é fixo. Então, não siga-os a ferro e fogo, tá? Utilize uma boa ferramenta de auxílio para não fazer besteirinha. Opções americanas, elas possuem o exercício a qualquer momento, antes do exercício, inclusive no dia do exercício, no dia final, no seu último dia de operação. Enquanto as europeias possuem exercício apenas na data final, na data em que elas expiram, que elas vencem, tá?
Então, essa regra que eu falei da terceira segunda-feira do mês, ela vale para as europeias. Para as americanas, elas podem ser exercidas a qualquer momento. Então, a pessoa que é o titular comprou uma opção e você está vendido nela, a partir do próximo pregão, a pessoa que comprou já pode entrar em contato com o assessor dela e falar: eu quero exercer essa opção, tá? Então, essas são as duas diferenças, americanas e europeias. É importante você saber disso só para quando você vê nas ferramentas, vê lá uma bandeirinha da Europa ou vê uma bandeirinha dos Estados Unidos, você fica assim: ei, o que isso aqui quer dizer? É só isso. Porque as americanas só podem ser exercidas no exercício, no dia final, enquanto as americanas podem ser exercidas antecipadamente. Tá? As opções te ajudam a ter equilíbrio entre risco e retorno. Tá? E a gente vai ver isso na implementação. A gente está chegando na aula prática, na parte prática dessa aula. Depois dessa parte prática eu vou mostrar alguns resultados e aí eu vou fazer... Vamos para a implementação, tá? Comprar uma ação custa o preço de uma ação. Tiozão do óbvio aí, né? Lembra que eu falei aqui, ó. Opções te ajudam a ter equilíbrio entre risco e retorno. Então, comprar uma ação custa o preço de uma ação. Isso aqui é um print do OPLab, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Esse print foi tirado quando o Petrobras estava a R$ 22,60. Então, para comprar 1.000 Petrobras, a gente precisaria de R$ 22.600. Qual que é o seu risco? O seu risco é perder os R$ 22.600 se Petrobras for a zero, se ela quebrar. E se ela cair R$1, né, R$ 21,60, você perdeu R$1.000. Então, a linha é essa. Você tem 100% de ganho, mas você tem 100% de perda. Então, o custo ou o risco de você comprar uma ação é a exposição 100%. Mas e como que a gente faria para ter uma exposição similar através de ações, ou de opções, perdão, como se eu tivesse ação? Você pode participar, por exemplo, nesse cenário. Eu vou abrir o OPLab aqui agora, tá? E vou mostrar para vocês na prática essa simulação. Não essa simulação, mas a gente pode simular. A gente vai simular, obviamente, com um ativo mais líquido, que é a Petrobras, mas a gente pode até tentar pegar outros strikes aqui no final, tá? Então você vai participar 102% da alta dessa ação aqui no caso, por causa do delta, que é quanto o preço dessa opção sobe quando a ação sobe. Então o delta é o velocímetro, quanto a opção sobe quando a ação sobe, tá? E você vai gastar quanto? R$ 2.120. Por quê? Porque você está comprando 2.000 opções. Você está pegando delta 51 multiplicando por 2. Você então está tendo uma participação em 102% da alta, tá? Exatamente essa linha aqui, se você observar o ângulo dela, é bem parecido, mas até um pouco mais acentuado, porque é 102%, né? Mas, tá vendo o ângulo? Bem parecido, se a gente faz isso rápido. E a sua perda? A sua perda não é de 22.600. A sua perda é de apenas, no máximo, R$ 2.120. Pô, Rafael, mas eu já entendo um pouco de opções, já percebi o seguinte: elas expiram, elas vencem. Pois é. E é por isso que você tem que ter muita sabedoria, compreensão para encontrar boas oportunidades. E como eu disse lá atrás, opções foram feitas para serem vendidas e não compradas. Então, você tem que ter o pulo do gato. Não tem segredo, não tem nada. Eu vou entregar esse pulo do gato para vocês, não se preocupe. Não estou fazendo cliffhanger aqui para gerar curiosidade. Mas tem que ter o macete para você encontrar as boas oportunidades. Não é simplesmente ir lá, clicar botão, achar delta 51, comprar 2 vezes e pronto. Participa da alta. Não é assim que funciona. Mas sim, você poderia fazer também, não tem problema, ninguém te impediria de fazê-lo, tá? Nada te impediria. Isso não quer dizer que seria lucrativo também. E qual seria a melhor estratégia, por exemplo, tá? Aqui eu encontrei uma outra, na época que a gente montou essa simulação aqui, com um delta muito mais atrativo, um delta de 95%, seria participar da alta em 95%,
comprando apenas 1.000 ações, então você tem uma participação na alta de 95%, só que o seu custo fica um pouquinho mais das opções e bem menos do que das ações, R$ 3.620. Qual que é a diferença aqui? É o teta, principalmente, porque com a passagem do tempo, essa opção perde muito pouco, tá? Ela tem pouco valor extrínseco para perder. Não sei se você está vendo aí meu mouse mexendo, mas ela tem pouco valor extrínseco para ser perdido. Então, com isso, você vai ter a tranquilidade de poder manter a sua posição por muito mais tempo, porque a sua opção não perde tanto dinheiro. Então, essa aqui é uma Deep in the Money Call, tá? A gente está comprando uma opção extremamente dentro do dinheiro para ter um delta maior, uma participação maior, um VE menor, um valor extrínseco muito menor, e o seu teta vai ser menor também, tá bom? E, por fim, eu quero mostrar para vocês algumas rentabilidades, tá? Essa é uma carteira aí que começou a ser operada lá no mês 5 e teve essa rentabilidade. Começou com R$880 mil, utilizando 4 das estratégias que eu utilizo, tá? Um aluno meu que está aplicando isso daqui, não sou eu diretamente, mas ele segue as orientações que eu passei para ele e ele me falou, oh, acho que seria interessante mostrar isso daqui, então está aqui à disposição. Ele conseguiu rentabilizar isso daqui, como vocês podem ver, existem quedas, tá? Existe drawdown, acontece, tem sustinhos, acontece sim, tá? Você tem que ter planejamento, isso aqui não é clicar botão e dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil, tá? Essa é uma outra carteira de aproximadamente R$100 mil, um pouco menos o tempo, né, o período aqui de operação, mas uma rentabilidade parecida. E outra coisa interessante, por que eu não posso falar para você, as estratégias rendem 30%, 10%, 20%? Porque às vezes você implementa 2, 3 estratégias diferentes, elas se equilibram, elas se equalizam e no final das contas o saldo é incerto. Não tem como você afirmar que uma rentabilidade vai ser X ou Y, não tem como prometer igual tem muita gente que promete rentabilidade. E mais uma vez, você vai ver drawdowns aqui, ó, às vezes acontece. E aqui também está apontando para baixo. Então não se iluda, tá? Isso aqui não é robozinho que vai fazer dinheirinho cair na sua conta, não. Isso aqui é estratégia, é estudo, é dedicação, é fazer, aplicar, fazer de novo, aplicar e fazer de novo. Óbvio, com muito menos tempo do que você ficar na frente do computador fazendo day trade, mas dá para ganhar dinheiro, tá? Essa daqui é uma outra carteira de aproximadamente, salvo engano, 1,5 milhão, tá? E ela tem essa rentabilidade de 23%, tá? R$ 229.879, feito desde o mês 3, ali 20 e pouco, 15 e pouco, alguma coisa assim, desde o mês 3, e essa é a rentabilidade que está performando. Você pode ver que ao longo do tempo, as quedas são parecidas, né? Os momentos, por quê? Porque as estratégias vão reagir ao mercado, a gente vai falar disso num momento mais propício. E essa daqui é uma carteira. Por que eu estou mostrando esse print? Porque tem gente que vai falar, mas 1 milhão e lá da cacetada eu não tenho isso, 100 mil reais eu não tenho isso, 800 mil reais eu não tenho isso. Tudo bem, então aqui uma pessoa que começou a aplicar as estratégias com 12 mil reais, tá? 12 mil reais eu acho que é factível para uma parcela significativa da população, mas você não significa que você tenha que operar com 12. Você pode operar com 1.000, você pode operar com 500 reais, você pode operar com 200 reais. E o mais legal dessa carteira exponencial é que foi utilizando apenas uma estratégia, tá? Aqui não tem 6, 7, 10, 20 estratégias, nada disso. Aqui é utilizando apenas uma estratégia. Essa rentabilidade relativa se refere ao CDI, então está rendendo 193.263% a mais do que o CDI, tá? E a rentabilidade oficial 1.711% é porque começou com 12 e agora tem lá 126, quase 126 mil reais. Então, isso é algo perfeitamente absurdo. Eu ia falar factível, mas é absurdo, mas dá para você fazer. Por que eu falo que é factível e absurdo ao mesmo tempo? É factível, porque qualquer pessoa seria capaz de fazer isso daqui, uma pessoa
que não sabia operar, não sabia abrir um home broker, e bateu, fez, e está fazendo, e continua fazendo. Isso aqui é recente, a última data aqui foi, sei lá, acho que sexta-feira quando ela me mandou, e você não precisa de muita coisa, tá? Isso aqui não é algo que você vai fazer, meu Deus do céu. Eu não faria parecido, por quê? Porque aqui existe uma exposição a risco altíssima. Então eu não faria dessa maneira, tá? Mas as estratégias que essa pessoa utiliza, eu também utilizo, eu também faço, só que numa proporção muito menor, porque eu não tenho objetivos de alcançar 1 milhão em 4 meses. Então, eu quero abrir para você a oportunidade de me fazer perguntas. Como, tá? No meu Instagram, eu vou clicar aqui mais uma vez, vai abrir o meu Instagram aqui, vou mostrar para vocês o meu Instagram, vou deixar lá uma caixinha de perguntas, ou você pode me mandar no direct, como for mais cômodo para você, mas eu sempre prefiro que seja na caixinha, porque eu pergunto, ou você pergunta, eu respondo publicamente, todo mundo vê, e é mais legal que tem gente que vai sanar alguma dúvida, às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de outra pessoa. E o outro ponto positivo é que gera engajamento, não vou mentir, eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis, então quando você me marca no seu Instagram, quando você me manda um direct, nem que seja, bicho, assisti sua aula, massa, ou vai lá num post meu e comenta, putz, curti demais o conteúdo, parabéns, isso é muito bom, isso é muito massa. Então, tarefinha para casa para você, se você puder, se fizer sentido para você, pega o link dessa aula, compartilhe com um amigo, tá? Fala assim, cara, nem que seja para falar assim, cara, olha o que esse idiota falou. Se você puder, se fizer sentido para você também, se inscreva no meu canal, deixe seu like aí, deixe um comentário aqui embaixo. Rafael, muito bom, muito massa, que loucura, meu Deus, eu tô com dúvida, quero saber. Pode ser aqui no comentário mesmo do YouTube, não tem problema. Se você não quer ir lá no meu Instagram, se você não quer me seguir, se você não quer se inscrever nesse canal, também tá tudo bem, você é livre, fique à vontade, tá bom? É só porque eu não te pedi nada, mas até então, né, agora eu tô só te entregando conteúdo. E agora eu estou te pedindo esse favor, se fizer sentido para você. Se não fizer, não precisa, tá? E aqui estão as minhas redes sociais. LinkedIn, nem uso, nem me procure lá, que você não vai achar nada de interessante. Meu Telegram é RafaEuLi. No meu Instagram é onde você vai falar comigo mais facilmente, mais rápido, tá? RafaEuInvestidor. E aí lá no Instagram eu vou conseguir responder melhor as suas perguntas, tá bom? Se tiver uma dúvida, me manda lá. Faz essa tarefinha, compartilha essa aula com pelo menos uma pessoa. A gente está aqui falando já há 40 minutos e imagina, se fosse uma aula ao vivo, a gente ia falar por 2, 3 horas, né? Então, vamos respeitar o meu tempo e o seu tempo também, vamos valorizar o nosso tempo, vamos direto ao ponto. Eu espero de verdade que essa aula tenha clarificado pelo menos mais um pouquinho, mostrado que você não precisa de muita coisa. Qualquer pessoa é capaz. Qualquer pessoa é capaz de colocar em prática. Você não sabe mexer no home broker. Se você não sabe mexer num robô, se você nunca operou nada na bolsa, se você nunca abriu um home broker na vida, saiba que você é capaz. É possível desde que você tenha o mapa, o passo a passo, o GPS que vai te guiar rumo ao seu objetivo, seja ele qual for, através das opções, utilizando o poder incrível dos derivativos, tanto para segurança como para alavancagem. As ferramentas que você vai utilizar, a gente vai falar sobre essas ferramentas amanhã eu vou mostrar o PNT, que é o robô que a gente utiliza para lançar as ordens, tá? Eu vou falar um pouco mais do OPELAB que a gente mostrou ali, vou fazer algumas simulações, essa aula ficou muito longa, então se eu for para o OPELAB agora, aí a gente não para mais. E aí a aula vai virar 2 horas. Mas amanhã a gente vai no PNT, vou mostrar como funciona o robô, eu vou mostrar o OPELAB, que é a nossa ferramenta de simulação, que é o mais próximo que a gente tem de um simulador, e a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou mostrar na prática, pelo menos uma, com certeza mais de uma. Eu vou mostrar 2 ou 3 estratégias, mas pelo menos uma estratégia você vai sair amanhã sabendo da aula, tá bom? Forte abraço. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e conte comigo nessa jornada rumo à sua independência financeira ou o que quer que seja. Você quer uma fonte extra de renda através das opções, enfim. Muito obrigado por mais uma vez me assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.